O JB Mais de hoje recebe o meu xará, João, mas ele é o JP, eu sou o JB. João Paulo Capelanes, monstro da comunicação, faz o jogo aberto na Bandeirantes. Eu tenho que aturar meu irmão Chico Garcia, que eu sinto uma saudade danada, mas amo aquele homem. E eu quero, de imediato, o programa aqui é rapidão, papo 1, e é o seguinte. Kaique Rocha, tu és torcedor do Furacão, tem um canal maravilhoso, patrocinado pela KTO também. O Kaique Rocha, como foi lá, JP? O JB, primeiro abraço para toda a galera inscrita no canal. Olha, torcedor principalmente colorado, né? Porque é uma negociação que chamou a atenção, né? Kaique Rocha lá atrás foi do Inter, aí veio pro Atlético, nunca teve uma grande sequência de jogos como titular. E aí, na temporada passada, o ano mais importante, simbolicamente falando, do centenário do Atlético, ele foi o jogador de linha que mais atuou na temporada. E, sinceramente, tomara aqui, ó, antes de dar a opinião, que ele seja muito feliz, que ele tenha muita saúde, que ele possa ter, quem sabe, uma sequência aí no Inter. Mas ele foi o pior zagueiro que eu vi em toda a minha vida. Eu tenho 35 anos, eu sei, rodei sem óleo, pneu murcho, mas eu nunca vi nem Rafael Santos, entre tantos outros zagueiros e times ruins que o Atlético teve, eu nunca vi um zagueiro que, assim, é alto, mas não tem impulsão. É alto, mas não cabeceia. É alto, mas não antecipa. Tem passada larga, mas sempre chega atrasado na marcação. É um jogador que não tem um passe curto bom, não tem um lançamento interessante. É um jogador que tem inúmeras limitações técnicas e ele teve uma sequência como titular com praticamente todos os treinadores que passaram pelo Atlético em 2024. Foi assim no começo com Osório, depois Juca Antonello, Martim Varini, Cuca, no final Lúcio Gonzalez. Então, assim, não é querendo diminuir, minimizar, nem desrespeitar o jogador. Mas eu juro que eu não entendi porque, para mim, esse jogador não tem nível técnico, físico, seja lá o que for, para ser titular em nenhum time da Série A do Campeonato Brasileiro. Me chamou a atenção a negociação e agora que ele seja muito feliz, mas o torcedor do Inter, se repetir o mesmo nível de futebol que apresentou no Atlético, o torcedor vai ter muita dor de cabeça com ele. Me disseram, eu até vi uma reportagem da Banda B, que era o seguinte, ele é o recordista em minutos jogados no mundo, na Isso. temporada, mas conviveu com muitas críticas e tem um jogo contra o Vitória que é a falha crucial dele. Que história é essa? Cara, assim, realmente soa um pouco contraditório, mas não é que ele jogou. Porque assim, você que tá assistindo o conteúdo, você vai falar assim: peraí, Capela, se ele com 5 treinadores foi titular, então quer dizer que ele é bom. Peraí. Você tem que analisar o todo. Essa aí é uma visão talvez micro. Você tem que analisar o macro. O Atlético não tinha uma gama de ótimos jogadores, nível de competitividade na parte defensiva. O Atlético chegou a ter o Gamarra, que chegou recentemente, nunca teve uma sequência, eu não sei o porquê. O Thiago Heleno, que para mim o Atlético fez uma grande panela lá, faltou treinador para colocar medalhões no banco, isso não aconteceu. E o Kaique Rocha era, já que tá tu, é tu mesmo. Até porque o próprio Beleza temporada passada era outro que não estava pronto. Então, assim, você tem Thiago Heleno, Kaique Rocha, Beleza, Gamarra, não tem um supra-sumo na zaga. E esse jogo diante do Vitória foi um jogo que, olha, para muita gente meio que selou o rebaixamento do Atlético. Eu não acho assim. Eu acho que o Atlético sai na frente, consegue uma vitória interessante, parcial diante do Vitória. O Kaique comete um erro bizarro, ele perde tempo de bola, chega atrasado, o jogador do Vitória vai, faz o gol e depois no final a gente tomaria a virada. Então, assim, esse tipo de erro é crucial. E não só foi um erro, foram inúmeros erros. Foram vários erros. Em praticamente todos os jogos você tinha um erro, ou de posicionamento, ou um erro técnico, ou um erro individual, ou até o coletivo que faltou entrosamento para saber quando ele tinha que cobrir, quando não tinha que cobrir. Então, assim, foi um open bar de erro na temporada através do Kaique Rocha. Eu não vou ser covarde e vou falar assim, o Atlético só caiu por causa dele. Que eu coloco a maior parte da fatia da diretoria incompetente, que contratou mal e porcamente ao longo de toda a temporada e no meio do ano, com um elenco curto, trouxe 2 jogadores. O Marcos Vitor, zagueiro reserva do Bahia, e o Praxedes, que não jogava no Vasco. Então, assim, o Kaique Rocha ele teve sim, de fato, assim como vários outros atletas, uma grande parcela de culpa no rebaixamento. E é inacreditável que ele tenha sido titular, o cara com mais minutagem no mundo na posição. É bizarro. Tá, mas daí eu preciso uma última tua. Me encontra um motivo pro Inter contratar ele. O Inter viu agora. A gente conhece ele daqui. Ele tem uma falha muito grave no Grenal, que era um Grenal na Série B do Campeonato Brasileiro, que, tipo, era pra ser um ano assim, o Grêmio na Série B, o Inter na Série A, o Inter ia flutuar e o Inter perde, por exemplo, um Grenal, que o Elias, que é o menino que tá jogando agora no futebol norte-americano, passa de moto por ele. Beleza. Só que a questão é, a gente conhece ele aqui. Ele é um zagueiro que ele nunca foi titular, nunca foi protagonista, então acaba não tendo tanta a nossa repercussão. Alguma coisa o Inter viu nele aí, cara, não é possível.
Talvez tenha visto a parte financeira, pode ser? Porque assim, um jogador que ele é agora preterido no Atlético, não seria utilizado, não fazia parte dos planos. Talvez, sei lá, uma relação com o próprio empresário. Não sei, aqui eu estou trabalhando em cima do achismo, por mais que eu trabalhe em cima de informação. Mas estou deduzindo que a partir do momento que ele foi comunicado que não seria utilizado no Atlético, o que o empresário fez? Olha, começou a vasculhar o mercado. Deixa eu voltar aqui para o Inter, que talvez precise de zagueiro aqui, apesar de estar bem aí, como foi na temporada passada, na reta final com o Roger Machado. Ofereceu, o Inter falou, quais são os valores? Ah, se adequa no salário? O valor tem luva? Tem um empréstimo? Como é que funciona? Ah, talvez dê para recuperar esse jogador, que querendo ou não, JB, você que está acompanhando também, eu não estou aqui acabando com a carreira do jogador. Ele tem 23, 24 anos, é um jogador ainda, que eu não vou falar que é promissor, porque não mostra potencial e evolução de crescimento, nem desenvolvimento. Mas no meu ponto de vista, talvez o Inter tenha analisado assim, ó, cabe no orçamento, é um jogador que já passou por aqui, nunca deixou nenhum tipo de problema, nenhuma rusga interna, é um atleta que não vai ser utilizado, cabe de novo no orçamento e talvez dê para, entre aspas, recuperar. Talvez seja isso. Eu não consigo enxergar uma outra alternativa. Que qualquer um que assistiu, não precisa ter assistido a temporada inteira, mas que assistiu 5 jogos do Kaique Rocha vestindo a camisa do Atlético, viu que ele não tem nível para vestir a camisa de um time do tamanho, por exemplo, do Internacional. Que loucura. Qual é teu código na KTO? É só chegar, KP20, CAPPE20, você vem para se divertir na KTO, ao lado do Fala Cap e KTO, tá tudo junto e misturado, JB. Vamos torcer pro teu ano ser melhor esse ano, né? Porque, pelo amor de Deus. O meu código lá é JB Filho, mas isso a galera já tá acostumada. Então, se for na KTO, vai lá com KP20, é isso? KP. É isso aí, com 2 P's. É isso aí, tamo junto. Isso aí. JB+, com JP Capelantes.